Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje, com aquele formato que você aprecia, com tempos definidos para perguntas, respostas e comentários. Desse modo, você tem sempre uma visão bastante clara, nítida e igual de dois lados da mesma questão. E o que nós vamos discutir hoje é a soberania e a vontade de Deus. Em Timóteo, nós lemos que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pois é, Deus deseja a salvação de todo mundo. Bem, Ele ama todos os homens, está escrito lá em João. É natural que Ele queira a salvação de todos. Então, por qual motivo esse desejo de Deus não se concretiza se Deus é soberano e decreta todas as coisas? Se Deus decreta todas as coisas, por causa da sua soberania, como que um desejo que Ele mesmo tem não é refletido nesse decreto? Você vai dizer assim, bem, é porque nem todos os homens querem Deus. É verdade. Mas o fato de os homens não quererem Deus não faz parte do decreto desse mesmo Deus soberano? É possível que Deus queira alguma coisa e fique frustrado por não consegui-la? Essa é uma questão delicada, difícil, espinhosa, e nós vamos tentar desvendá-la aqui com dois irmãos que amam a palavra de Deus, que amam o Senhor, que creem de forma igual na salvação única e exclusiva por meio da fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, mas que têm posições diferentes sobre esse assunto. Vamos ouvi-los e você tire as suas conclusões, tá bom? Está no ar o Vejam Só. Olá! Com alegria começamos essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade. Daqui a pouquinho a gente fala da grade, fala do brinde que você pode ganhar participando do programa. Basta que você vote na enquete, faça isso sempre. Sempre você estará inscrito ou inscrita para os sorteios que a gente faz no final de cada edição. O endereço eletrônico para você votar é o vejamsó.com.br. Conosco hoje, pastor Fabrício Costa, da Igreja Batista Remissão com C cedilha. Exato. Pastor Fabrício, paz e graça, tudo bem com o senhor? Paz e graça, tudo bem, graças a Deus. Prazer estar aqui novamente, né? Também paz e graça o pastor Nicolas, né? Isso, Nicolas. Que, mais uma vez, com muita alegria aqui, para debater um assunto tão importante e que o alvo é que o reino de Deus, mais uma vez, ganhe, né? Como todas as noites tem ganhado aqui com o programa. A Igreja Batista Remissão com C cedilha. Exatamente. Essa é uma velha questão. Todo mundo pergunta. O C cedilha, o remissão com C cedilha, diz respeito à libertação, enquanto que remissão com dois S's, perdão. Então é remitir, remir. Como essa distinção? Aí ficou remissão com C cedilha. E onde fica a igreja? Em Caieiras, na rua Raul Pereira de Araújo, número 160. Em Laranjeiras, né? Na cidade de Caieiras. Muito pertinho obrigado. Aqui. Obrigado pela presença do irmão. Eu que agradeço. Volta ao programa também o irmão pastor Nicolas Ramos Borges. Ele está em processo de ordenação, pelo que eu estou sabendo, né? Ele é da Igreja Batista Redenção, aqui em São Paulo. Redenção e remissão. Hoje vai ser complicado. Tudo bom, pastor? Paz e graça. Boa noite, Heber. Tudo bom, graças a Deus. Prazer estar de volta no programa, falando desse assunto. Amém. Aí, realmente engraçado, remissão e redenção, a gente estava até comentando lá atrás a respeito disso. Duas igrejas batistas com nome muito parecido. Mas talvez as posições sejam bem diferentes, pois né? É. Vamos ver como que vai ser ou mais ou menos do diferente. programa. E onde fica a Igreja Batista Redenção? A gente fica em São Paulo, no bairro da Parada Inglesa, na Avenida General Taliba Leonel, 3.780, bem no meio entre as estações Parada Inglesa e Tucuruvi do metrô. Bem facinho de chegar. Muito obrigado pela presença do irmão. Agradeço. A gente vai ver agora do que vamos falar através da matéria que o Zeca preparou. Vejam só. Ao escrever sua primeira carta ao jovem pastor Timóteo,
Paulo, que o considera como um verdadeiro filho na fé, traz várias diretrizes para a administração da igreja. Essa epístola, que faz parte das conhecidas cartas pastorais, difere consideravelmente dos outros escritos atribuídos a Paulo, principalmente em 2 pontos. Os destinatários são pessoas e o estilo é predominantemente pastoral. As epístolas pastorais são dirigidas a pessoas que são pastores. Estas cartas são exemplos do trabalho supervisor de um pastor presidente, que se dirige aos que são pastores assistentes. Esta distinção é fator básico para determinar as características das epístolas pastorais. Dentre muitas orientações, uma questão salta aos olhos do leitor, mostrando um detalhe que é muito controverso entre os estudiosos. Será que Paulo coloca a soberania de Deus em dúvida? O texto que baseia a nossa pergunta de hoje está no capítulo 2, versículo 4 da primeira carta a Timóteo, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Queremos saber o seguinte: por qual motivo o desejo de Deus de que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, como acabamos de ler, não é atingido, se Ele é soberano e tudo decreta? Aqui temos uma divisão bem grande no pensamento teológico, pois o texto diz literalmente que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Então, como explicar essa questão? Deus deseja, porém não consegue realizar. Como esse tipo de situação seria possível ao Todo-Poderoso? Existe uma corrente teológica que defende a ideia que o texto declara francamente que o desejo universal de Deus para o gênero humano é a salvação. Vontade essa que só pode ser frustrada pela resistência livre do homem ao propósito salvador de Deus. Ou seja, Deus quer a salvação de todos os homens. Porém, o homem pode escolher resistir a essa graça. Deus, em todo o seu amor, estende as suas mãos a um povo que, de maneira deliberada, o rejeita. Para outro grupo, a questão é que o texto trata do alcance universal da oração. Como dizem os versículos anteriores, devemos orar por todas as pessoas, pois esse é o desejo de Deus, se reconciliar com o mundo, e isso foi feito por intermédio do sacrifício de Cristo. Porém, a ideia de todos aqui nesse versículo seria, na verdade, sem distinção e não sem exceção. Ou seja, a salvação é para judeus, gentios, ricos, pobres, religiosos e pagãos. Por isso, podemos dizer que a salvação é universal, pois não está limitada a um grupo particular. A simples leitura do texto talvez não seja suficiente para chegarmos a uma conclusão. Por isso, vamos ouvir nossos convidados, juntar esses argumentos e, ao final, tirarmos aí sim as nossas conclusões sobre o tema. Fique ligado, o Vejam Só está apenas começando. Nesse momento do programa, nós vamos conhecer a opinião inicial dos convidados. A partir do próximo bloco, você já sabe, eles terão tempos definidos para as suas perguntas, respostas e comentários. Pastor Nicolas Ramos Borges, da Igreja Batista... Pastor Fabrício Costa, da Igreja Batista Remissão, porque ele é o mais velho. Ele vai defender qual ponto de vista? 4 minutos para o senhor, pastor. Bom, eu vou defender o ponto de que esse desejo de Deus não é atingido por conta que a salvação não é algo que dependa apenas na sua totalidade da iniciativa de Deus, considerando que, sem dúvida alguma, a salvação é sempre uma iniciativa de Deus, porém, que carece de uma resposta do homem, que é a fé. Aí eu defino lá que Efésios 2:8,
que pela graça somos salvos por meio da fé. Então, esse desejo de Deus, de que todo homem venha ao conhecimento da verdade e se salve, e, obviamente, sabendo todos nós que nem todos se salvarão, isso ocorre justamente porque nem todos respondem a essa graça proposta por Deus. Nem todos respondem positivamente ao Evangelho, à salvação. Então, por isso que isso não é atingido. E isso é basicamente o ponto de partida aqui que a gente vai falar um pouco mais ao longo do programa. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agora é a vez de ouvirmos o irmão Nicolas Ramos Borges. Você já é pastor, Nicolas? Não. Tá. Processo. Está no processo de ordenação. Irmão Nicolas Ramos Borges, da Igreja Batista Redenção, o senhor também tem 4 minutos no máximo para definir o seu ponto de vista. Legal. Eu creio que a pergunta, do jeito que ela está colocada, né, por que o desejo de Deus de que todos sejam salvos não é atingido, eu creio que, na verdade, ele não reflita o que Paulo quis dizer aqui no texto. Porque, de uma maneira bem objetiva, o que Paulo expressa aqui acontece sim de verdade. Tá? A grande questão desse texto não é definir se Deus deseja ou não deseja, ou o que é o desejo de Deus. A grande questão aqui desse texto é definir o que são o todos, ou o que é o todos que aparece aqui. Então, 1 Timóteo 2,4 fala que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Daí, pelo que eu entendi a posição do pastor Fabrício, ele vai defender que Deus realmente deseja que todos os indivíduos da humanidade sejam salvos. Esse é o desejo revelado de Deus. Mas nós precisamos fazer uma distinção importante que já permeia outros textos bíblicos, é uma distinção já que outros textos levantam essa dificuldade, que é que nem sempre todos significam cada indivíduo, assim como nem sempre mundo no texto bíblico significa cada indivíduo também. E aqui é um exemplo claro disso, porque quando Paulo diz todos no versículo 4, a nossa tendência natural de olhar só o verso 4 vai dizer para nós que todos são todos os indivíduos. Mas Paulo, na verdade, ele já definiu quem são esses todos nos versos 1, 2 e 3. Eu vou ler aqui o 1 Timóteo 2, o versículo 1. Antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. E agora, no verso 2, ele vai definir quem são esses todos os homens aqui. Ele diz pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e serena em toda piedade e honestidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos. Ele já definiu quem são esses todos no versículo 2. Esses todos aqui são homens de todos os tipos, de todas as classes. Aqui no caso, reis e autoridades. E faz todo sentido isso, porque realmente, quando nós olhamos para textos, por exemplo, como 1 Coríntios capítulo 1, nós vemos que Deus não salvou muitos de alta posição, muitos sábios, muitos do alto escalão, mas Deus salvou alguns sim. Então a salvação que Paulo retrata aqui no capítulo 2 de 1 Timóteo é uma salvação que se refere a todos os tipos de pessoas, a todas as classes existentes, aos reis, às autoridades, que ele diz expressamente no versículo 2, mas também o homem simples, o servo, o escravo, que é uma verdade que em toda a teologia de Paulo vai ser reforçada. Essa posição que o pastor Fabrício defende, que diz que Deus realmente deseja que todos os homens sejam salvos, mas isso não acontece por um impedimento humano, por uma resistência humana, ela pode cair em 2 extremos diante desse texto. O primeiro extremo seria cair no universalismo. Já que Deus deseja que todos sejam salvos e Ele tem poder para salvar a todos, então Ele vai salvar a todos no final da história. Então é perigoso caminhar para esse sentido, não olhando o que o texto especificamente quer dizer e rejeitando outras verdades bíblicas muito bem firmadas, né? Então, um perigo desse extremo é o universalismo. O outro perigo é realmente atar as mãos de Deus, a soberania de Deus, e reduzir a sua soberania porque depende de uma resposta humana. E se depende de uma resposta humana, então Deus não é soberano no meu coração, Deus não é soberano na minha mente. Então existe um espaço da existência humana em que Deus não é soberano. E se existe esse espaço, então logo
Deus não é soberano a coisa alguma, em nenhum espaço, em nada, porque há um lugar em que a sua soberania não é executada, não existe. Muito bem. Agora é a sua vez de se posicionar. Vamos lá. No vejamsó.com.br tem a pergunta da nossa enquete. A soberania de Deus anula a responsabilidade humana? Primeira resposta, sim, pois é Deus quem decreta todas as coisas. Eu tinha corrigido essas coisas aí, né? Mas agora ficou assim mesmo, deixa assim. Segunda resposta, não, pois no amor de Deus há liberdade. Terceira resposta, não sei ou nenhuma das anteriores. Quem votar na enquete estará concorrendo ao sorteio patrocinado pela Grade e vai concorrer a esse DVD, aqui, é um CD, né? É um CD maravilhoso, é dupla honra. Eu ouvi o pastor Fabrício, como é que chama o outro pastor? Francisco. Pastor Francisco, eles fazem uma dupla. Eu os conheci na Igreja Batista Etnos, lá do pastor Jamierson Oliveira, quando fui fazer a pregação da Reforma. E foi realmente um momento muito especial. A dupla honra estava lá, é uma dupla, né? Com composições maravilhosas. Os violões, eles tocam... Aquilo é violão? São dois violões? São 2 violões de 6 cordas. Mas realmente, é um negócio impressionante. Aliás, parabéns, viu, pastor? Muito obrigado. Glória a Deus, o pastor Jamierson ficou todo emocionado, eu também fiquei. Realmente muito bonito. E esse CD é um tesouro. Eu só vou sortear porque eu sou bonzinho e porque eu também já ganhei um. Senão, eu confiscava, viu? Eu confiscava. Anota o telefone da Grade e você liga amanhã para saber quais são as novidades que nós temos lá. São mais de 15 cursos novos, todos de 1 ou 2 semestres no máximo, começando agora em 2018. Então você vai começar o ano já se aperfeiçoando para servir a Deus. Mais de 15 cursos novos, inéditos. 0 operadora 11 31 15 0819. Você liga amanhã no horário comercial, agora não tem ninguém lá, né? 31 15 0819, liga amanhã em São Paulo, tá bom? A gente vai para o intervalo, voltamos já já com esse nosso debate no Vejam Só. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Muito bem, vamos começar agora para valer o debate. Nós estamos aqui com o pastor Fabrício Costa, da Igreja Batista Remissão, lá em Caieiras, e ele vai defender o ponto de vista de que Deus depende da vontade humana para produzir salvação, né? Ele vai fazer, então, a primeira pergunta dele ao irmão Nicolas Ramos Borges, da Igreja Batista Redenção, que diz que Deus é soberano, não depende de nada. Se alguém não se salva, Deus sabe muito bem por quê, enfim, depois ele diz por quê. Vamos lá, pastor Fabrício. Vamos lá. Bom, eu vou fazer uso aqui dos 3 minutos e dar uma pincelada no que o pastor disse anteriormente. Bom, 2 pontos. 3 minutinhos para o pastor, gente. Aí. Ele disse que é preciso definir o todos. De fato, o termo grego paz, assim como todo termo, não só do grego ou no hebraico, nós sabemos que não é o termo que define o texto, mas é o contexto que vai definir o sentido real do termo. E olhando, de fato, aqui para 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, e desde o versículo 1, fica difícil compreender que Paulo está falando de classes. Ele começa aqui, ó. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. O mesmo termo. Aí ele vem, pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, sem toda piedade e honestidade. Porque tudo é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem. Depois ele vai falar de novo, vai empregar o mesmo termo aqui, quando ele diz que quer, pois, que os homens orem em todo lugar. Depois, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Então, o contexto, ele evidencia, na minha ótica, que
esse todos, ele aponta para uma totalidade, todos os homens, e não somente para classes, porque aqui há todos os homens e reis e os que estão em evidência. Então, esse é o fator número 1. E depois, essa linha de pensamento, ela não pode desembocar no universalismo, justamente porque o próprio Deus estabeleceu a fé como condição. Então, existe uma condição. O universalismo, qual é a condição? Não há. Deus quer salvar, ele salva. Porém, Deus determinou que a salvação não é só pela graça, mas é por meio da fé. Então, não há como a gente encaixar o universalismo aí, justamente porque há a condição. Bom, e agora eu faço a minha pergunta, a primeira pergunta, e eu pergunto o seguinte, pastor Nicolas, uma vez o pastor entendendo que é Deus que decreta, aliás, eu discordo até um pouco da pergunta ali, acho que Deus não decreta tudo. Se é Deus que decreta, inclusive, quem vai se salvar e quem vai se perder, você entende que é possível aplicar justiça e juízo nessa atitude de Deus? O senhor compreendeu a pergunta? 3 minutos para o pastor Nicolas. Eu creio que sim, que Deus decreta tudo, inclusive aqueles que serão salvos. E sim, isto reflete não apenas o seu poder e a sua justiça, como também reflete o seu amor e a sua bondade em salvar alguns. É uma tensão que a Bíblia lida e que nós temos que lidar também. A posição do Senhor de colocar Deus como alguém que está sujeito à vontade do homem, né, que está limitado à vontade do homem, é uma equação muito simples, é resolver esse grande dilema com uma equação muito simples, enquanto a Bíblia trata desse assunto com uma equação muito mais complexa do que essa. São verdades que nós estamos falando a respeito da mente de Deus, são verdades que nós não conseguimos alinhar. Como no mesmo decreto nós temos amor e nós temos justiça. Como nós temos a ira de Deus e a bondade de Deus ali lado a lado, quando nós olhamos para a humanidade, para os decretos de Deus ao longo da história. São tensões que nós olhamos e nós realmente nos colocamos no nosso lugar. Mas elas existem, elas estão lá. Então, reduzir esse dilema a falar que Deus ele não decreta tudo. Existem coisas que estão fora do decreto de Deus. Reduzir o dilema a isso e falar que nós somos soberanos em nossas decisões é reduzir o problema a um nível de Bíblia do bebê. Ela é a Bíblia do bebê, aquela Bíblia coloridinha de papelão que nós lemos. A Bíblia mesmo, a boa teologia, a teologia bíblica, a teologia repleta de dilemas, de contradições, de aparentes tensões que existem, aparentes paradoxos, ela lida com essas coisas de uma maneira muito mais complexa. Então, quando nós olhamos como Deus pode manifestar sua justiça e o seu amor nisso, a Bíblia coloca essas duas realidades de maneira muito clara. Vários textos mostram a responsabilidade do homem e a soberania divina em ação. Nós temos, por exemplo, Atos, capítulo 2, versículo 23, que fala que Cristo foi entregue pelo conselho determinado pela presciência de Deus. Ele decretou isso. Mas na sequência fala, vós o matastes, crucificando-o pelas mãos de ímpios. A responsabilidade humana também. E o juízo cairia sobre os homens que entregaram aqui a Cristo à cruz. Você tem em Mateus capítulo 26, na verdade o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito, soberania de Deus, decretando cada detalhe a respeito da morte de Cristo. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Juízo de Deus acontecendo em cima da responsabilidade humana. Então esse paradoxo, essas duas tensões, essa aparente contradição, na verdade não é uma contradição. É que nós, em nossa sociedade, nós não estamos acostumados a lidar com paradoxos. Mas nós precisamos entender que a Bíblia, ao lidar com os planos de Deus, com os decretos de Deus, ela alinha, sim, o amor e a justiça de uma maneira que muitas vezes nós não entendemos, mas ela alinha. Muito obrigado. Pastor Fabrício, seus comentários em 3 minutos. 3 minutos. Bom, eu vou acrescentar nessa Bíblia do bebê colorido aí que você disse que existe aí. Primeiro, eu não vejo nenhuma tensão nesse assunto. Aliás, isso para mim é muito claro. Porque é muito difícil aplicar justiça e juízo, ou seja, Deus decreta alguma coisa, mas impede que você obedeça. Mas Ele te julga. Eu te amo, mas eu evito que você me obedeça. Então, não vejo justiça e juízo aí. Agora, o Salmo 97, versículo 2, diz que Deus, que a base do trono de Deus é justiça e juízo.
Justiça é, por definição, você dá a outrem o que lhe é por direito, e o juízo é a aplicação dessa justiça. Agora, se Deus me priva de escolhas, ou me priva de obedecê-lo, que justiça é essa que ele ainda pode querer me dar? Agora, as Escrituras apontam em muitas referências de que Deus dá a cada um segundo as suas obras. Então Deus aplica o juízo ao homem pelo que ele faz, pelo que ele exerce, ações e reações. Agora, eu não vejo na Bíblia um Deus que estranhamente ele faz um decreto e ao mesmo tempo impede que isso seja obedecido. Então nós temos muitas referências, Romanos 2,6, Salmo 62,12, Apocalipse 22,12, Jó 34,11, Mateus 16,27, Apocalipse 2,23, Provérbios 24,29, Apocalipse 20,13, 1 de Pedro 1,17, Jeremias 17,10, Jeremias 32,19 e muitas outras referências que vão demonstrar que Deus, ele é justo porque ele julga na reação da ação do homem. Eu também não disse aqui que Deus está submetido à vontade humana, não é isso. Porque Deus foi Ele mesmo quem determinou que o justo viveria da fé. Ele determinou isso. E a fé, como disse aqui no começo, é uma resposta do homem à proposta, porque a graça é uma proposta, ela não é imposta. Então Deus apresenta, propõe a salvação na revelação de Cristo em mim, e eu reajo a essa proposta, eu respondo a essa proposta, respondendo afirmativamente com a minha fé ou resistindo à verdade e à graça, o que também é bastante comum nas Escrituras, exemplos assim. Então a graça, ela pode ser rejeitada e a salvação consequentemente. Muito obrigado. Bom, agora é a vez do pastor Nicolas fazer a primeira pergunta dele. Vamos lá. Vou só rapidamente comentar uma tréplica aqui breve, né? 3 minutos para o senhor. A minha pergunta vai ser rápida, mas essa tréplica é uma tréplica que Paulo vai fazer sobre isso. Romanos 9, que é um texto bem conhecido nesse assunto, né? Quando Paulo vai falando a respeito de que escolheu um, rejeitou o outro, né? Ele vai nessa linha de pensamento, ele chega no versículo 18 e ele diz: portanto, Deus tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Versículo 19, então me dirás, esse é o questionamento que todos nós fazemos, por que Deus ainda se queixa? Por quê? Se ele não rejeita, se ele não escolhe, se ele não endurece, se ele não amolece o coração de quem ele quer, Paulo diz, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Nós ficamos na vontade de Paulo dar a resposta. Mas Paulo, ele responde de uma maneira que talvez não seja confortável para nós, mas é a maneira com que todos nós devemos responder ou nos responder quando nós estamos diante de um dilema desse. Ele diz no verso 20, mas quem és tu, ó homem, para argumentares com Deus? Por acaso a coisa formada dirá o que a formou, por que me fizeste assim? E ele continua falando o que para nós aparentemente não é uma resposta, mas é uma resposta de humildade. Nós não entendemos como Deus pode demonstrar justiça em um coração que ele não amoleceu, em uma fé que ele não deu àquela pessoa. E a minha pergunta vai nesse sentido da fé. O senhor citou Efésios capítulo 2, falando que nós nos apropriamos da salvação por meio da fé. Só que o senhor não citou a sequência do texto. Isso me intrigou um pouco. Porque a sequência, o texto diz, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Se não me engano, eu vou tentar fazer uma profecia aqui. Eu acho que a posição do Senhor é que o isto de Efésios se refere à graça e não à fé. Imagino que seja isso. Mas eu queria saber justamente qual é a opinião do Senhor a respeito do que vem de Deus. É a graça? É a fé? Ou é tudo o que Paulo está falando em Efésios capítulo 2? Porque se é tudo, então Deus é soberano na salvação também, porque Ele dá inclusive a fé, o meio pelo qual nós obtemos a salvação. Qual a opinião do Senhor a respeito disso? Okay. O senhor entendeu a pergunta? Entendi. 3 minutos para o senhor. Ok, vamos lá. Bom, ainda só pegando o rabicho da última posição dele, Romanos 9 a gente já sabe, né? Eu sabia, Romanos 9 ele vai aparecer sempre nesse debate. Agora, o calvinista também já entende que o Romanos 9 não trata de uma eleição de indivíduos, mas uma eleição corporativa de nações. E até o endurecimento da parte de Deus não é
algo que Deus gera um coração duro, ou que resiste. O endurecimento da parte de Deus é uma reação de Deus, a própria dureza já existente no homem. Aí vai vir aquela história de Faraó e tal, que talvez a gente possa até entrar mais para frente. Então, aí mais uma vez, Paulo, ele não está falando coisas distintas nem em Romanos 9 e nem em 1 Timóteo 2,4, mas ele continua ainda considerando que a salvação, de fato, não é algo que Deus determina, você céu, você para o inferno, você vem comigo, você vai para lá. Enfim, esse é o que eu entendo também de Romanos 9 por cima. Agora, segundo a sua pergunta, de fato, vejo que és profeta, porque de fato, a graça, pela graça sois salvos, e isso é dom de Deus, não vem de vós. Agora, obviamente, tudo vem de Deus. E como eu já disse aqui anteriormente, foi o próprio Deus que estabeleceu que o justo viveria da fé. A iniciativa na salvação, como também já disse aqui inicialmente, ela é de Deus. Toda iniciativa no que diz respeito à salvação parte de Deus. Aí nós vamos ter aí agora a graça preveniente, a preventiva, a fé salvífica, que é a revelação de Deus, a iluminação do homem acerca da verdade. Ele então é convencido da verdade, ele entende a verdade, pode corresponder à verdade, ou pode resistir a essa verdade. Por isso que temos convencidos, não convertidos. Nós vamos ter lá em João capítulo 6, acho que a partir do 66, muitos discípulos não aguentaram a pregação de Jesus, discípulos, e abandonaram ele. Nós vamos ter judeus que creram em Jesus, mas o texto de João diz, mas eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles creram, mas não seguiram, não foram. Então, de fato, a graça, ela ocorre na revelação, e a fé é a resposta do homem a essa revelação. Então, a fé vem do homem. A salvação, a graça vem de Deus, a fé inicial, fé salvífica de Deus, e a resposta do homem a essa graça proposta. Muito bem. Irmão Nicolas, 3 minutos para os seus comentários. Eu não entendi muito bem essa distinção que o senhor fez sobre fé salvífica e a fé que é resposta, porque o texto é muito claro. A Efésios 2, ele começa falando que nós estávamos mortos. Um morto não tem fé. É claro que aí a posição arminiana vai precisar entrar com a graça preveniente para fazer um zumbi, um morto-vivo, né? Que ele pode responder um pouquinho ali, só Deus cutucar um pouquinho que ele responde. Mas Efésios 2 é claro, ele começa falando, vocês estavam mortos em vossos delitos, em vossos pecados, e ele compara isso com a ressurreição de Cristo, assim como Deus ressuscitou a Cristo, Deus deu vida a vocês também, e quando ele chega nos versículos que nós estamos comentando, ele fala, porque a graça não vem de vocês, e a fé também não vem de vocês, porque tudo isso, não apenas a fé ou não apenas a graça, mas tudo que engloba a salvação do homem vem de Deus, unicamente de Deus. O homem, ele é um beneficiário dessa salvação. Nós somos privilegiados pela salvação, nós não somos sinergistas, a salvação é monergista. Apenas Deus trabalha na salvação do homem, que foi o que Jonas falou, né? A salvação vem do Senhor. Nós, na visão sinergista, nós trabalhamos ao lado de Deus. Então, Deus ele nos dá algumas ferramentas e nós esticamos o braço para se apropriar disso como uma resposta pessoal. Só que Paulo deixa isso claro, ele fala, vocês estavam mortos, vocês não podem, vocês não se comunicam com a vida, vocês não podem ter nenhum tipo de relação com Deus, nem mesmo responder a Deus, vocês não podem nada, vocês estavam mortos. E por isso ele fala que tudo que nós temos vem de Deus, provém de Deus, a nossa salvação, ela vem disso. Então, essa posição que diz que nós precisamos responder, que há uma resposta nossa, ela é uma posição que se baseia numa visão, uma ótica humana. De fato, às vezes, os calvinistas, eles são acusados de fatalistas, como que Deus ignorasse completamente a nossa personalidade como seres humanos, ignorasse completamente o nosso ser, e ele simplesmente impusesse para nós essa salvação forçosamente, nós batendo ali o pé, não querendo ser salvos. Só que não é isso que a Escritura fala, né? Nós cremos nos 5 pontos do calvinismo, a graça, a remonstrância vai falar que a graça é resistível,
E nós, calvinistas, vamos falar que a graça ela é irresistível, porque a partir do momento em que Deus decide que a pessoa será salva, ela será obrigatoriamente salva. Nada resiste à graça de Deus. A graça ela é irresistível. Mas, quando nós olhamos por uma ótica humana, de fato a fé é uma resposta que nós temos, só que ela não vem de nós. Deus, em sua soberania, Ele nos regenera, pela ação do seu Espírito, Ele nos regenera, Ele nos capacita a compreender as verdades do Evangelho, e então nós respondemos com uma fé que não vem de nós, com uma fé que vem de Deus. Então, se existe alguma participação, é meramente uma ótica humana, porque o texto de Efésios é claro, tudo vem de Deus. Bom, primeira rodada terminada, vamos começar a segunda rodada. Pastor Fabrício, sua segunda pergunta. Ok. Bom, um adendo também acerca o que ele terminou de falar aí. Eu não disse aqui também, obviamente, que a salvação não vem de Deus. Falei isso algumas vezes. Agora, a fé, ela é, de fato, uma resposta. E Deus, Ele não impõe. Ele não impõe a graça. Ele oferece a graça. Aliás, 1 de Pedro 1:13. Pedro exorta para que a graça que nos foi oferecida, uma graça oferecida, que carece, obviamente, de uma resposta. Agora, e dentro disso aqui, eu vou fazer a minha pergunta para você. Você disse que a graça, ela é de fato irresistível. Sendo a graça irresistível, e dentro de outras coisas que você também já disse aqui nos parece então que a graça, ela é de fato algo imposto e que eu não posso resistir. Agora, se a graça é de fato irresistível, por que e como que muitos a recebem em vão? Essa é a pergunta? Essa é a pergunta. Repete, por favor. Por que é que, sendo a graça irresistível, segundo o que ele acredita, por que é que muitos recebem a graça de Deus em vão? Como é possível receber em vão algo que é irresistível? O senhor entendeu a pergunta? Não muito. Explica melhor, por favor. O que seria receber em vão? É uma pessoa que ela é salva e depois ela... Não, mantém o tempo do pastor Fabrício. Salva? Não, então, a graça foi proposta, ela recebeu e desprezou. Desprezou a graça. Tá. Uns caem da graça. Tá. Agora está claro o que ele quis dizer. 3 minutos para o irmão Nicolas. Bom, eu creio que uma pessoa que ela foi alvo da graça de Deus, ela sempre permanecerá firme na graça de Deus. É a doutrina da perseverança dos santos, né? Não existe essa história de cair da graça. Nós não estamos fazendo alpinismo sem equipamento de segurança. A nossa fé é uma fé segura porque não depende justamente de nada que nós façamos. Depende única e exclusivamente da ação de Deus. No ano que nós estamos comemorando 500 anos da Reforma, a protestante, é bom lembrar do que Lutero falava, que quando ele olha para si mesmo, ele não vê como se salvar, mas quando ele olha para Cristo, ele não vê como se perder. Tá? E é isso que nós defendemos. Aqui não existe como uma pessoa ser alvo da graça de Deus, receber essa graça de Deus e então, em algum momento da sua vida, abrir mão dessa graça. Isso não é possível. Né? A Deus, Ele protege os seus eleitos. A Deus, Ele guarda os seus eleitos da apostasia. Eu não creio em perda de salvação, eu não creio em cair da graça, porque essas são realidades que não existem no texto bíblico. Muito possivelmente o senhor tem em mente textos como Hebreus, que fala que aqueles que foram iluminados, uma vez que caíram, é impossível que eles sejam restaurados. A questão é, aquele texto realmente fala de crentes? Né? Talvez o senhor tenha em mente João capítulo 15, que fala que aquele que está na videira e não dá fruto, ele é cortado e lançado ao fogo. Peraí, será que aquelas pessoas realmente são crentes? O que é fogo? O que significa fogo ali? Quais são as possibilidades ali de João 15? Então, muitas das bases do que seria a perseverança possível, né, na versão remonstrante, a perseverança possível, essa ideia de você ser alvo da graça de Deus e depois você rejeitar a graça de Deus, ou você cair da graça, se baseiam em textos que o autor bíblico ele não quer indicar isso. Em nenhum momento o texto bíblico dá essa possibilidade, justamente porque se a nossa fé depende de nós, então certamente nós a perderíamos. Tá? E aí levanta-se outra questão.
O que seria recusar essa graça, então, depois de recebê-la? Como seria isso possível? Como ficaria, por exemplo, a habitação do Espírito Santo nesse contexto? O Espírito Santo habita, depois o Espírito Santo desabita, o Espírito Santo entra, o Espírito Santo sai. Como acontece isso? O que é esse selo do Espírito Santo que o crente tem, que é um selo que não guarda de nada? É um selo inútil, que não guarda de nada. Paulo fala ainda em Efésios, ele fala que nós somos selados pelo Espírito, Efésios capítulo 1, como a garantia da nossa salvação. Que selo é esse que não guarda de nada? O que Paulo quis dizer com aquilo? E é interessante nós percebermos que não somente Paulo, como também o apóstolo João, eles sempre vão tratar as três pessoas da Trindade ativamente responsáveis por tudo na salvação, inclusive pela segurança dela. Pois, muito bem. Pastor Fabrício, 3 minutos para os seus comentários. Bom, eu vou fazer uso da minha Bíblia colorida aqui e vou dizer para você que eu acho que você não me respondeu. E eu não vou fazer uso, agora você não foi profeta, porque eu não vou fazer uso de João 15, não vou fazer uso de Hebreus 6. Você pode apedrejar depois. Eu vou fazer uso de outros textos aqui que demonstram que a graça é completamente irresistível. Número 1. Em Atos capítulo 3, versículo 43, a Bíblia nos exorta a permanecer na graça. É uma exortação. Qual o texto? Atos 13, 43. Segundo os Coríntios 6, 1, é a base que eu disse quando Paulo está dizendo à igreja de Corinto, que muitos a recebem em vão. Ela veio, foi proposta, mas descartada, negligenciada. Outro texto, 2 de Pedro 3,18, diz que nós precisamos crescer nesta graça. Outra atividade que demanda responsabilidade do lado de cá. Gálatas 5, versículo 4. Abandono da graça. E Hebreus 3,12. Infelizmente, vou ter que puxar 3 capítulos antes. Que diz que muitos se apartam da graça, ou melhor, é preciso tomar cuidado para não adquirir um coração mau e infiel. Aí não está aí a graça explicitamente mencionada, mas é um texto interessante. Irmãos, o texto diz, vede que não haja em algum de vós, irmãos, um coração mau e infiel, que seja capaz de fazer com que esse irmão se aparta do Senhor. Aí a gente vê que esse vínculo estranho, que a graça vincula o homem a Deus, como se fosse uma imposição, vem cá, você é meu, eu me revelei a você, agora já era, você não tem condição. Paulo, então, um caso atípico. Não, eu estou te dando um monte de referências aqui, e muitas foi Paulo que escreveu. Aí que está. Você usa a tua tréplica. E está na minha Bíblia colorida e deve estar na sua também, essas referências todas aqui. Então são muitos textos, fora o que você já tinha aí, que demonstram claramente que a graça é perfeitamente irresistível. Se não fosse assim, a apostasia seria algo impossível. E é. Como? A Bíblia fala de apostasia muitas vezes. Como é que a apostasia diz respeito ao abandono da fé. Como é que eu posso abandonar algo que eu, de fato, não estou ou nunca estive? Essa apostasia não é apostasia. Já tocou o... Bom, nós vamos para o intervalo. Vamos voltar já já com o terceiro e derradeiro bloco do Vejam Só. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Bem, vamos começar o terceiro bloco do programa Vejam Só. O irmão Nicolas só fez uma pergunta ao pastor Fabrício, vai empatar o jogo agora fazendo a segunda. Vamos lá. Ok. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Eu gostaria que o senhor, a primeira pergunta que eu fizer, o senhor responda sim ou não rapidinho para eu emendar na segunda. Pode ser? É rápido. É. O senhor crê na onipotência de Deus? Creio. Ele é todo poderoso, tá? Ele faz tudo o que poderia fazer ou o seu poder é orientado por alguma coisa? Porque o texto que está diante de nós, 1 Timóteo 2, fala que ele deseja, mas o senhor está falando que isso não acontece, tá? Porque existe a limitação da vontade do homem. Na visão que eu apresentei aqui, de acordo com o texto, esse desejo de Deus é um desejo que acontece,
porque de fato homens de todas as classes, de todos os tipos, de todos os níveis sociais, os reis, as autoridades, os servos, os nobres, os pobres, homens, mulheres, judeus, gentios, todos os homens são salvos. Então, nesse sentido, 1 Timóteo 2,4 acontece. Mas se o senhor partir do pressuposto de que Deus deseja, mas isso não acontece, então o senhor coloca em xeque a onipotência de Deus. Eu imagino que o senhor vai dar alguma resposta para não dar um checkmate, tá? Mas é um cheque, eu acho que é um mate, me parece que é um checkmate. Mas se o senhor crê na onipotência de Deus, e Deus deseja que todos os homens sejam salvos, tudo que Deus faz, Deus poderia fazer tudo, o seu poder, ele sendo onipotente, ele faz tudo o que poderia fazer, ou seu poder é orientado por alguma coisa? Ok. 3 minutos, pastor. Vamos lá. Olha, não há limitação. Deus não está limitado à ação de homem nenhum. Como já disse no começo aqui, quem estabeleceu a fé no contexto de salvação foi Ele. Então não tem nenhuma limitação humana. Foi Ele, pela sua onipotência, que determinou. O meu justo, Ele disse, viverá da fé. Ele determinou. E a fé é uma resposta do homem à graça proposta do próprio Deus, na iluminação da verdade no coração morto de todo indivíduo. E como já disse também, a salvação parte inicial de Deus. Então não há nenhuma limitação, o homem não limita a Deus, e isso não compromete em nada, nem a onipotência de Deus, nem nenhum outro atributo incomunicável dele, porque foi Ele que determinou. Não é o homem que entendeu assim, só está me propondo a graça, mas eu só vou responder com fé, ou não, hein? Não é a atitude do homem determinar que vai ou não responder com fé. Quem determinou que o justo vive da fé é Deus. Mas essa resposta, Deus também, porque criou e deu a liberdade ao indivíduo, porque isso vai gerar responsabilidade, né? Aliás, é um caminho estranho. Se não há responsabilidade, não há culpa. Se não há culpa, não há pecado. Se não há pecado, não há necessidade de salvação. Se não há necessidade de salvação, Jesus morreu à toa. Agora, é óbvio que há uma consciência considerada e é óbvio que há também uma resposta a ser considerada do homem, e foi Deus que determinou isso. Então, isso não compromete em nada o poder de Deus. Ele é o Todo-Poderoso? Sim. E não é limitado por homem nenhum, porque todo esse plano de salvação continua sendo orquestrado por Deus. E foi Ele que determinou que a fé precisa ser uma resposta do homem a Deus. Porque por isso, que já é demonstrado aqui, muitos não se salvam, sendo o desejo de Deus. Porque a graça pode ser resistida, ela não é imposta, e a salvação, consequentemente. Então Deus deseja, mas não consegue. Ele é um pobre coitado. Por que coitado? Porque ele deseja, mas não acontece nada. Mas foi Ele que estabeleceu. O que eu acho que você não compreendeu ainda, é que foi Deus que determinou que isso acontecesse. Ele determinou que eu rejeitasse? É Deus que exige uma resposta do homem, a iluminação dele mesmo, no homem. A fé é uma resposta do homem a essa graça proposta. Isso não muda. O senhor tem 10 segundos ainda. Ainda? Que bênção, hein? Então, como estava dizendo, isso não complica nada. Porque Deus é o autor. O processo da salvação compreende isso. Agora Deus acabou. revela-se no homem. Agora acabou. Aí estou igual lá em Minas, virei uma estalta. Então vai. Pastor Nicolas, seus comentários. O que o senhor comentou até no bloco passado sobre a graça de Deus, nós não podermos resisti-la, só um adendo para isso ficar claro para o pessoal de casa. A doutrina da graça irresistível, ela não diz que o homem não resiste à graça de Deus. Ela diz que o homem não resiste à graça de Deus quando Deus decide assim fazê-lo. Então, muitas vezes o Evangelho é apresentado, até mesmo para os seus familiares de casa que não são crentes, nós apresentamos o Evangelho e a pessoa resiste a isso, isso é óbvio. Só que a partir do momento que Deus ele decide
a salvar aquela pessoa, não há nada no universo que pare essa obra de Deus. A graça, ela se torna irresistível. Por isso que eu mencionei para o senhor o caso claro de Paulo, onde ele fez uso total, não é, do seu livre-arbítrio, onde ele escolheu a Deus. É claro que não. Nós vemos ali um claro exemplo onde Deus ele interviu na história de Paulo, ele puxou Paulo pela orelha, fez ele cair do cavalo, e a nossa salvação ela se identifica com aquilo também. Todos nós tivemos um caminho de Damasco em nossa vida. Talvez nós não tenhamos caído do cavalo como Paulo, mas em algum grau nós tivemos isso, né? Mas, geralmente, aproveitando o tempo ali ainda, quando nós falamos a respeito desse desejo de Deus salvar a todos, geralmente atacam os calvinistas falando que por nós crermos que Deus ele salva alguns e não todos, nós estamos lidando com um Deus maldoso, nós estamos lidando com um Deus que tem prazer na condenação do ímpio. Tá? E isso não é verdade. Ezequiel 18 fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Tá? Agora, a pergunta que eu fiz para o senhor sobre a onipotência de Deus é muito simples. Se Deus pode tudo e Deus deseja salvar a todos, por que Ele não salva, então? Porque Ele tem poder, não tem? Deus poderia apagar o inferno? Deus poderia apagar o inferno, não poderia? Mas ele tem poder para isso? Por que Ele não faz isso? Por que Ele não apaga o inferno? Por que Ele não salva todos se Ele tem todo o poder para isso? Né? Então, se existe participação humana, não há poder. Mas mais do que isso, quando 1 Timóteo 2,4 fala que Deus deseja salvar a todos, como eu mencionei, o texto não fala a respeito desse desejo de salvar a todos os indivíduos, não fala isso, mas nós podemos perceber que esse poder que Deus tem para salvar a todos, Deus tem poder para isso, Deus não realiza isso. Por que se Ele tem poder? É uma distinção que os teólogos ao longo da história fizeram entre a potência absoluta e potência ordenada. Século XIII você tem isso, século XIV você tem isso, Scotus com voluntarismo, que fala a respeito disso, depois século XIV Guilherme de Ockham, onde fala que Deus ele tem poder para salvar a todos, mas Ele não salva a todos porque o seu plano não é salvar a todos. Deus, da mesma maneira, Ele teria poder para condenar a todos, mas Ele não condena a todos porque é do seu plano que alguns sejam salvos. Então nós vemos os decretos de Deus de maneira clara aí. Esse poder de Deus, ele continua de maneira muito clara, de maneira muito nítida, é um poder absoluto. Que evidenciam os seus decretos ao longo da história. Pastor Fabrício, sim. Agora sua última pergunta. Minha última pergunta? Isso. Tá. Eu vou fazer a pergunta aqui e vou dar uma iniciada respondendo o que você acabou de dizer aí. Bom, eu te respondi muitas vezes, mas a gente percebe que realmente não entra no seu entendimento de que foi Deus que estabeleceu que a fé faz parte dessa salvação. Isso não compromete em nada, nenhuma soberania de Deus, nem onipotência de Deus. Deus quer sim, e foi Ele que determinou, eu quero. Mas o justo viverá da fé. É uma resposta sua. Tem uma responsabilidade do homem nessa resposta e foi ele que determinou. Enfim, amém. Agora, para poder ainda não matar essa resposta nem a sua pergunta, eu vou fazer uma pergunta aqui que é a seguinte. Deus, Ele está submisso, Ele é refém dos seus atributos incomunicáveis, como, por exemplo, a onipotência? Essa é a pergunta? Nossa, boa pergunta. Gostei dessa pergunta. Muito boa. Que bom. Realmente, quando nós olhamos para 3 minutos para ele agora. Essa questão, as pessoas falam que Deus ele toma suas decisões baseado no seu ser. Isso é verdade. As decisões de Deus, todas elas são baseadas no amor, todas elas são baseadas na justiça, todas elas não ignoram quem Deus é. Deus não pode tomar uma decisão que contraria o seu próprio ser. Eu gostei muito dessa pergunta porque eu posso explicar melhor o que eu falei antes, né, sobre o voluntarismo, que eu acho que o senhor deve ter pego a deixa. Né? Duns Scotus, no século XIII, ele falava que a vontade de Deus ela tem primazia sobre as emoções de Deus. Quando nós vemos que Deus ele não se agrada da morte do ímpio, isso é uma emoção.
mas Deus ele também revela uma vontade, daí vem o termo voluntarismo. E Deus, essa vontade de Deus tem primazia sobre as suas emoções, ou seja, tudo que Deus faz é de acordo com a sua vontade. Isso fica claro em Efésios capítulo 1, versículo 11, que fala que nós somos predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade. Então parece que, biblicamente falando, a vontade de Deus, ao longo da história, nos seus decretos, né, demonstra essa primazia da vontade de Deus. Mas essa teologia que começou com Duns Scotus no século XIII, ela avançou no século XIV com Guilherme de Ockham, quando ele fala que Deus pode fazer tudo, que é a potência absoluta, mas ele faz aquilo que ele quer, que é o que ele chama de potência ordinata, ou potência ordenada. Isso faz todo sentido na teologia bíblica, no relato bíblico, porque, por exemplo, se nós fôssemos levar em conta a potência absoluta, o poder todo de Deus, todos os seus atributos ali, o tempo todo colocados absolutamente sem nenhum plano, Adão e Eva seriam consumidos no momento em que eles tomaram do fruto. Mas isso não aconteceu, porque em Gênesis 3 você tem o proto-evangelho ali também. Deus seria justo ao extinguir a existência humana naquele momento. Ele tem poder absoluto para isso, mas por que ele não fez isso? Porque existe a potência ordenada, existe um plano ao qual Deus estabeleceu, os decretos ao qual ele estabeleceu, e que ele segue esses planos, onde nessa história, na história da humanidade, nós vemos a justiça, nós vemos a ira, nós vemos o amor, nós vemos tudo acontecendo simultaneamente nisso daí. Então, Deus ele não nega nenhum dos seus atributos quando ele elege, Deus ele não nega nenhum de seus atributos quando ele pune o ímpio, Deus não nega nenhum de seus atributos nas suas ações. A única coisa é que essa potência absoluta que existe, ela também está ao lado, junto à potência ordenada, onde Deus ele evidencia, ele mostra esses seus atributos ao longo da história por meio do seu plano salvífico. Obrigado, pastor Nicolas. Agora, pastor Fabrício, seus comentários finais. Vamos lá. Bom, o que acontece? Você acabou de dizer aí, fez menção de que Deus, ele pode tudo, mas ele faz o que ele quer. E eu não discordo. Agora isso vai contra o que você disse há pouco tempo atrás, dizendo que se Deus quer salvar, ele vai salvar e ponto. Se é a vontade dele salvar todos, ele salvaria todos. Porém, Deus pode tudo, mas ele faz o que ele quer. E foi ele que determinou, ele disse que ele quer que todos venham ao conhecimento da verdade e se salvem. Ele estabelece a fé como um meio pelo qual se alcança a salvação. Então esse é um ponto. Segundo, uma demonstração isso na vida de Jesus. Mateus 23, 37, Jesus chega diante de Jerusalém e diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, quantas vezes eu quis vos ajuntar, mas tu não quiseste. Agora eu fiquei aqui. Eu acho que essa resposta não vou achar nem na nossa Bíblia colorida lá, porque como é que é isso aí? Como é que Jesus quer? Eu não quero. Mas como eu não quero? Eu acho que alguém precisa lembrar Jesus, assim, não é bem assim não, porque eu só tem que querer e tem que acontecer, porque... Mas Jesus é categórico, quantas vezes eu quis, mas tu não quiseste. Resistência lá. Jesus quis, mas houve uma resposta negativa. Houve uma resistência. Houve uma negligência à verdade. Houve uma negligência da própria pessoa de Jesus, aqueles a quem ele se revelou. Isso aconteceu também lá em Mateus 11, quando Jesus cobra a fé das cidades impenitentes. Ele diz: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, porque se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos sinais que em ti foram feitos, há muito eles já teriam se convertido. Agora, outra resistência. Por que Jesus cobra algo? Por que Jesus cobra a fé? E ele exalta, ele evidencia uma resistência, repreendendo essa resistência, se de fato ele sabe que eles não podem dar o que Jesus está pedindo. Fica uma coisa, vou me lembrar de um tema que o pastor Heber disse aqui, em certa ocasião aqui, fica um Deus esquizofrênico. Não, eu quero. Mas isso que o senhor quer, o senhor tem que me dar. Não, mas eu não vou dar, mas eu quero.
Mas não tem, mas como isso? Aí é completamente ilógico essa linha de raciocínio. É uma fé que não se fundamenta, não tem jeito. Então Deus de fato é soberano, poderoso, mas Ele faz o que Ele quer. Muito bem. Irmão Nicolas, sua terceira e última pergunta. Muito bem. A grande questão, eu acho que de todos esses textos que nós estamos falando, como eu mencionei no começo do programa, é a interpretação que nós temos de todos e mundo. Sempre vai ter essa distinção. Para o Senhor, o sacrifício de Cristo, ele tem efeitos para o mundo todo, para todo mundo. Todos aqueles que levantarem o braço podem ter acesso a isso. Aí, de uma maneira mais específica ainda, a morte de Cristo teve um efeito em todos. É o que eu imagino que o senhor crê na doutrina da expiação ilimitada. Ou seja, Cristo morreu e esse sacrifício ele não é limitado aos eleitos. Todos ali estão livres para aceitar ou recusar essa expiação por meio da fé, como o senhor mesmo disse. Mas a minha pergunta é a seguinte: o senhor acredita que, por exemplo, o senhor já disse do texto de 1 Timóteo 2,4, que o senhor acredita que todos ali é todos. Mas o senhor acredita que, por exemplo, 1 João 2,2, que fala que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo, novamente o mesmo problema, a gente tem que interpretar mundo e todos de uma maneira específica. O senhor acredita que ali mundo é mundo? Agora, por pessoal de casa, por que essa pergunta é importante? Porque no caso de 1 João, por exemplo, toda a teologia que João vai defender depois na sua epístola depende dessa definição. Se realmente o sacrifício de Cristo é válido para todos os indivíduos do mundo. Essa é uma definição importante. E na nossa própria língua, nós não usamos mundo dessa maneira. Mas isso eu vou falar depois, porque eu sei que o senhor vai falar, eu sei que o senhor vai defender. Mas aí depois eu comento um pouco sobre isso. Está com o senhor agora a resposta. Okay. 3 minutos, pastor Fabrício. Bom, obviamente que o sacrifício de Jesus foi, sim, em prol de todos os homens. E, obviamente, assim como todos lá, o grego paz, lá em 1 Timóteo 2,4, o cosmos aí também de João, a mesma coisa. É o contexto que vai definir. Agora, o capítulo seguinte de João 2, que é o versículo áureo, neotestamentário, João 3,16, vai responder isso. Porque Deus amou o mundo, sim, todos os habitantes desse mundo, de tal maneira que entregou seu Filho para que todo aquele, aí vem a condição, olha aí de novo, para que todo aquele que nele crê. Sabe o que parece às vezes o entendimento que você coloca? É assim, ó, a aspirina está aqui, todo mundo aqui tem que ser curado de dor de cabeça, mas ninguém tomou o remédio. Não, mas a aspirina está aí. Não, então, mas é todo aquele que tomar, todo aquele que crer. Quando é que a salvação se efetiva na vida do indivíduo? Quando ele é iluminado pela graça e ele responde a essa graça, ele crê. Mas se não houver fé, não há a graça, não há efetivação da graça na vida desse indivíduo. Então, sem dúvida alguma, o sacrifício de Cristo é sim suficiente para salvar e foi feito em prol de todos os homens. Agora, aqueles que creem, aqueles que respondem positivamente a essa graça e a essa proposta do Evangelho, se salvam. É isso que você tinha profetizado? Não sei, se não for. Está respondido? Está respondido. 3 minutos, pastor Nicolas. Bom, foi em partes. Na verdade, a questão é que assim, o pastor começou a responder, mas depois parou. Eu fiquei triste. É de propósito, é de propósito. Ele falou assim, sempre é o contexto que define isso. E isso é a pura verdade. Uma palavra por si só, ela não existe sozinha. Ela precisa de um contexto para definir. Próximo, remoto, exatamente. amplo. E assim como aconteceu em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, acontece em 1 João 2,2 também. Só para ilustrar o que eu estou querendo dizer. Na nossa língua isso acontece também. Quando eu digo, por exemplo, quando um professor fala todos estão presentes, ele não tem em mente se o Papa está na sala, ele não tem em mente se a avó do aluno está na sala. Ele tem em mente um universo específico onde todos representam aqueles alunos que estão ali. Na nossa língua isso acontece com o mundo também.
Quando alguém fala, quando a sua esposa chega, meu querido, quem virá à nossa casa hoje da igreja? Você diz, todo mundo. A sua esposa não vai esperar que pessoas de outro continente venham para a casa de vocês. É todo mundo dentro de um contexto específico. E biblicamente isso acontece também. Tanto na teologia de Paulo, nas cartas de Paulo, como na teologia de João, nas cartas e no Evangelho de João. Quando nós vemos mundo e nós vemos todos, nós temos que de fato respeitar o contexto. E é por isso que lá no começo eu disse que todos em 1 Timóteo 2 não são todos os indivíduos da Terra. Não são todos os indivíduos da humanidade. Não, são todos de uma classe que Paulo pede para que Timóteo ore. Em 1 João, o exemplo de mundo reforça isso de novo. Porque quando nós falamos que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas do mundo todo, nós estamos indo contra a própria teologia de João 3,36, onde ele fala que aquele que crê no Filho não vê a morte, mas aquele que não crê no Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Só que propiciação é justamente aplacar a ira, é desviar a ira. E se foi feito propiciação pelos pecados de todo mundo, então a ira do mundo todo foi desviada. Então todos foram salvos. Chegamos ao universalismo, pronto. Podemos usar as mãos e agora o mundo inteiro foi salvo. Mas não é isso que João está falando. João está combatendo uma heresia que estava nascendo ali, o que chamam de protognosticismo, onde algumas pessoas falavam que elas eram a elite da salvação, que elas tinham em si um conhecimento elevadíssimo e elas otorgavam para si um título de salvação exclusivo. E João fala, negativo. Cristo morreu não somente pelos nossos pecados do grupo apostólico, as pessoas do grupo apostólico, não somente por vocês da Ásia Menor, mas também por todos aqueles que do mundo inteiro, e não somente daquele grupinho ali elitizado, todos aqueles, sejam apóstolos, sejam vocês da igreja, sejam vocês, de onde vocês forem, no mundo inteiro, qualquer pessoa pode ser salvo. Então, essa distinção para o pessoal de casa é muito importante. A palavra ela é definida pelo seu contexto, sempre. Tá. Eu vou ter uns créditos aí para acho que o próximo programa até, né? Por quê? O senhor precisa fazer algum reparo? Não, é que eu estou brincando porque ele deu umas decisões. Mas eu queria só dar um adendo rápido, pode ser? Você fez uso de João 3,36, eu fiquei aqui surpreso. João 3,36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Engraçado. A ira de Deus permanece só sobre aqueles a quem Jesus se revelou? É um grupo só? Ou são todos os homens? Todos nós estávamos debaixo da ira de Deus. Então como é que você faz essa separação? Paulo fala que nós éramos filhos da ira. Mas agora nós não somos mais filhos da ira. Sim, mas a ira de Deus permanece sobre todos os homens, naturalmente. Sim. Então o contexto bíblico, não só o contexto aqui de João, nem próximo, nem o remoto, o contexto bíblico sempre apontou que o Cristo, ele é salvação suficiente para todos os homens. Paulo chega a chamar ele de segundo Adão, porque por um o pecado entrou no mundo e passou para todos os homens, e por outro, o pecado saiu. Bom, nosso tempo acabou. Quem quiser continuar o debate, o irmão Nicolas Ramos Borges, da Igreja Batista Redenção, e o pastor Fabrício Costa, da Igreja Batista Remissão, estão à disposição de vocês. O contato deles está no site do programa, vejamsó.com.br, é só acessar lá na aba Convidados e convidá-los, né? Para dar palestras, para responder perguntas e assim por diante. Vamos ver quem vai ganhar o CD do pastor Fabrício. Quem é? Quem ganhou? O Edmar Farias, de Banabuiú, lá no Ceará. Valeu, Edmar. A gente vai se ver no próximo Vejam Só. Até lá.